Imagina uma fazenda isolada em Plainfield, no Wisconsin, nos anos 50. Por trás de suas paredes silenciosas, um homem aparentemente comum escondia segredos tão macabros que inspiraram alguns dos vilões mais aterrorizantes do cinema e da televisão. Ed Gein não era apenas um assassino. Ele era um homem marcado por traumas, obsessões e um isolamento absoluto que moldou a sua mente de forma assustadora. A sua infância conturbada, a relação intensa e distorcida com a sua mãe e os horrores que se desenrolariam em sua vida fizeram do Ed uma figura única e extremamente bizarra, cuja história ainda fascina e assusta até hoje. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, toda semana a gente tem vídeos de casos criminais do Brasil e do mundo, sempre 2 vídeos por semana. Nas quartas tem vídeos brasileiros e nos domingos vídeos do mundo inteiro. Além disso, eu tenho agora também um canal secundário onde eu coloco vídeos curtos, os mesmos vídeos de TikTok e Instagram. Tem aqui também no YouTube um canal só disso e tem vídeos todos os dias. Os links estão todos na descrição do vídeo. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Edward Theodore Gein nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Ele era o segundo de 2 filhos de George Philip Gein e Augusta Wilhelmine Gein, tendo um irmão mais velho chamado Henry. A família então se mudou para uma fazenda bastante isolada que ficava em Plainfield, em Wisconsin, onde o Ed passaria a maior parte da sua vida. O seu pai, George, ele era alcoólatra e era pouco afetuoso. Ele trabalhava como carpinteiro, como curtidor de peles e bombeiro, e chegou inclusive a possuir uma mercearia um pouco depois do nascimento do Ed. E depois dessa venda, eles então se mudaram para essa fazenda em Plainfield, se mantendo afastado de todos, trabalhando esporadicamente e bebendo bastante. Já a mãe Augusta, ela era profundamente religiosa e muito controladora. Ela acreditava que todas as mulheres eram imorais e que o mundo era corrupto. Então, diariamente, ela ensinava aos seus filhos sobre imoralidade e a necessidade de se afastar de certas influências externas, sempre pregando que a única forma de salvação era a abstinência e a devoção religiosa. A Augusta também dedicava muito tempo diariamente para ler para os seus filhos, selecionando sempre versos do Antigo Testamento e do livro do Apocalipse, que tratavam de morte, julgamento e retribuição divina. O Ed frequentou a escola primária local em Plainfield, mas a sua educação formal foi bastante limitada. Desde cedo ele era uma criança quieta, introspectiva, com poucas interações sociais. A influência rígida da mãe desencorajava amizades ou qualquer contato fora de casa, sempre reforçando ali o seu isolamento. E o Ed desenvolveu uma forte dependência emocional de Augusta, que o mantinha sob seu controle constante. Em 1940, o George faleceu, deixando a Augusta e os filhos responsáveis pela fazenda. E apesar da morte do pai, a dinâmica familiar mudou bem pouco. O Ed e o Henry assumiram ali as responsabilidades, mas o Ed continuou a viver sob a influência bastante dominante da sua mãe, sempre se mantendo recluso e distante do mundo exterior. No dia 16 de maio de 1944, um incêndio florestal se aproximou da fazenda e os irmãos Gein saíram então para tentar contê-lo. Porém, durante esse combate ao fogo, os irmãos acabaram se separando e, ao anoitecer, o Ed perdeu o seu irmão de vista. Quando o incêndio foi controlado, ele então informou à polícia que o Henry, seu irmão, estava desaparecido. Uma equipe de busca foi organizada e o Ed conduziu os investigadores até o local onde o seu irmão foi encontrado morto. As circunstâncias da morte levantaram alguns questionamentos. Por exemplo, o corpo do Henry estava em um ponto do terreno onde não havia sido atingido pelo fogo e apresentava hematomas na cabeça. Apesar disso, a polícia descartou a possibilidade de crime e o legista do condado apontou a morte dele como asfixia. Alguns investigadores chegaram a suspeitar que o Ed pudesse estar envolvido na morte do irmão, mas nenhuma acusação
foi formalmente apresentada contra ele. Depois disso, ele passou a viver sozinho com a sua mãe e esse evento intensificou ainda mais o seu isolamento. Ele passou a se dedicar exclusivamente aos cuidados da Augusta e na época a Augusta ela era uma mulher muito doente. Ela tinha muitos derrames, tinha uma saúde bem delicada e isso se deu até dia 29 de dezembro de 1945, quando ela faleceu vítima de um derrame cerebral. E a morte da mãe deixou o Ed profundamente abalado. Ele manteve o quarto dela fechado e intocado, preservando a sua presença ali de forma quase que simbólica. E depois da sua perda, o Ed se tornou ainda mais isolado, vivendo em um estado constante de luto e de solidão, marcado pelas influências e pelo controle que a mãe teria exercido sobre ele ao longo da sua vida. E a partir dali, ele se viu completamente sozinho no mundo, perdendo o seu único e verdadeiro amor, segundo ele. Então ele continuou vivendo na fazenda, se sustentando de pequenos trabalhos ocasionais, e como eu disse, ele manteve os cômodos utilizados pela mãe completamente fechados e intocados. E isso inclui o andar de cima e a sala de estar. Então a sua própria rotina se limitava a um pequeno quarto ao lado da cozinha. Era como se ela ainda vivesse por ali. Durante seu tempo livre, o Ed passou a se interessar por leituras de revistas sobre cultos à morte e por histórias de aventura, sempre explorando esses temas no seu isolamento. Esse consumo da literatura mórbida pode ter então alimentado a sua curiosidade mórbida e ter contribuído para o seu comportamento cada vez mais estranho. Além disso, o Ed começou a visitar cemitérios locais, onde ele desenterrava corpos de mulheres recentemente falecidas, com o único objetivo de preservar as suas peles e criar troféus macabros. A relação do Ed Gein com a comunidade era extremamente limitada. Então, desde a infância, a mãe sempre o desencorajava, a socializar, e ele se manteve isolado mesmo após a morte dos pais. Os vizinhos o viam ocasionalmente, realizando ali pequenos trabalhos ou comprando mantimento, mas ele nunca desenvolveu de fato amizades ou vínculos sociais, no máximo alguns colegas, dos quais eu vou falar. Alguns moradores de Plainfield consideravam o Ed um homem muito estranho, mas ninguém desconfiava do que se passava ali na sua vida privada. A sua primeira vítima foi a Mary Josephine Hogan. Ela foi uma mulher austríaca que imigrou para os Estados Unidos e se estabeleceu em Bancroft, no Wisconsin. Ela era proprietária de uma taverna local e ela era conhecida pela sua personalidade muito extrovertida e uma disposição muito grande para conversar com seus clientes. E no dia 8 de dezembro de 1954, a Mary desapareceu misteriosamente. Ela foi vista pela última vez no seu trabalho, na sua taverna, onde ela atendia aos clientes habituais. No dia seguinte, a sua ausência foi notada e a polícia iniciou uma investigação nesse caso. Porém, no entanto, o caso permaneceu sem solução por quase 3 anos. Em 16 de novembro de 1957, Bernice Warden, proprietária da loja de ferragens de Plainfield, também desapareceu, e a polícia começou a suspeitar logo do Ed Gein. Isso porque o filho da Bernice contou para os investigadores que o Ed esteve na loja na noite anterior, dizendo que voltaria na manhã seguinte para comprar um galão de anticongelante. E, curiosamente, o último recibo que foi emitido pela loja na manhã do desaparecimento foi justamente o galão de anticongelante. A polícia então decidiu começar as buscas na propriedade do Ed, e não demorou muito para que os investigadores encontrassem a Bernice Warden e um galpão da casa. Porém, ela já estava em um estado completamente absurdo. O seu corpo estava decapitado, pendurado de cabeça para baixo por cordas nos pulsos e com uma barra transversal nos tornozelos. O seu torso havia sido vestido de maneira semelhante ao de um cervo. Ela havia sido baleada com um rifle e as mutilações foram realizadas depois da sua morte, evidenciando ali um macabro ritual que o Ed havia realizado após o crime. Durante a revista A Casa do Ed, as autoridades se depararam com uma cena perturbadora. Foram encontrados ali
4 narizes humanos, ossos inteiros e fragmentados, 9 máscaras de pele humana, tigelas feitas de crânios, 10 cabeças femininas com as pontas serradas, além de peles humanas cobrindo vários assentos de cadeiras, e entre os achados estavam também a cabeça da Mary, guardada em um saco de papel, e a cabeça da Bernice foi acondicionada em um saco de estopa. Outros itens incluíam 9 vulvas dentro de uma caixa de sapato, caveiras fixadas nos postes da cama, órgãos humanos armazenados na geladeira, um par de lábios pendurados em um cordão de persiana, um cinto feito de mamilos e até um abajur confeccionado com pele de rosto humano. Todos esses artefatos foram fotografados no laboratório criminal e posteriormente foram destruídos. Em relatos aos investigadores, o Ed contou que entre 1947 e 1952 ele realizou até 40 visitas noturnas a 3 cemitérios locais para exumar corpos de recém-enterrados, muitas vezes em um estado que ele descrevia como quase atordoado. Em cerca de 30 dessas visitas, ele afirmou ter saído desse estado de atordoamento ainda dentro do cemitério, e ele reorganizou os túmulos e retornou para casa de mãos vazias. Porém, nas outras ocasiões, o Ed exumou sepulturas de mulheres de meia idade que foram recentemente enterradas, que ele considerava essas mulheres, inclusive, parecidas com a sua mãe, e ele levava os seus corpos para casa, onde ele curtia suas peles para confeccionar diversos artefatos. Ele admitiu ter roubado 9 sepulturas, indicando aos investigadores, inclusive, todas as suas localizações. Como havia dúvidas sobre a sua capacidade de cavar sozinho em uma noite, as autoridades exumaram 2 das sepulturas que ele indicou, e eles, então, as encontraram vazias, confirmando a veracidade das informações fornecidas pelo Ed. Durante os interrogatórios, o Ed negou ter tido relações sexuais com os corpos, justificando que eles cheiravam muito mal. Os investigadores descobriram também que o Ed e uma pessoa de confiança a ele, identificado apenas como Gus, haviam realizado algumas dessas invasões noturnas juntos, horas depois do funeral dessas mulheres, depois deles lerem os seus obituários no jornal local. Parece que ele só começou a matar quando o Gus foi transferido para um asilo, então ele não conseguia mais realizar essas suas atividades noturnas sozinho. Além disso, descobriram também que ele teria mostrado cabeças encolhidas, afirmando que eram relíquias das Filipinas enviadas por um primo que havia servido na Segunda Guerra Mundial para um jovem de 16 anos que era filho de um conhecido dele da região. Porém, depois da investigação, descobriram que essas relíquias eram, na verdade, peles faciais humanas, cuidadosamente retiradas de cadáveres e usadas por Ed como máscara. Depois da morte da sua mãe, o Ed desenvolveu essa obsessão em se vestir com trajes femininos feitos de peles humanas, numa tentativa de incorporar as características femininas e de reviver, de certa forma, a presença da Augusta na sua vida. Alguns relatos descreveram esse comportamento como um ritual travesti insano. E é importante esclarecer que esse termo não reflete identidades trans ou travestis reais, mas sim um distúrbio psicológico e a obsessão materna do Ed Gein. Ele não se identificava como mulher e nem buscava uma transição de gênero, e o comportamento dele se relacionava aos seus traumas e isolamentos, e não à identidade de gênero. No contexto histórico, esse termo ele foi utilizado em várias reportagens e livros sobre o Ed da época. Embora tenha havido especulações sobre uma possível vontade, não há evidências reais de que ele buscasse uma transição formal ou que ele se identificasse de fato como mulher no sentido moderno. Alguns especialistas interpretam essas ações mais como uma expressão da sua fixação, obsessão pela mãe e um distúrbio psicológico extremo,
do que uma real identidade de gênero feminino. Além dos assassinatos da Mary Hogan e da Bernice Worden, o Ed também foi considerado suspeito em vários outros casos que não foram resolvidos na época. Em novembro de 1957, as autoridades o confrontaram com uma lista de pessoas desaparecidas ocorridas entre a morte da sua mãe e a morte de Bernice. E as suspeitas aumentaram ainda mais depois da descoberta dos restos mortais da Mary. Mas testes no detector de mentiras exoneraram o Ed Gein de outros assassinatos, e os psiquiatras concluíram que a sua violência parecia direcionada apenas a mulheres que se pareciam fisicamente com a sua mãe. Entre os casos investigados estava o desaparecimento de Georgia Jean Weckler, de 8 anos, que sumiu perto da sua casa em Fort Atkinson por volta das 15h30 do dia 1º de maio de 1947. Ela havia recebido uma carona da escola em Jefferson por um vizinho que a deixou na estrada que levava à fazenda da família Weckler. A Georgia foi vista pela última vez abrindo a caixa do correio de casa e retirando correspondências. Algumas testemunhas relataram ter visto um sedã Ford 1936 escuro nas proximidades. E o Ed possuía um Ford 1937 preto, o que chamou a atenção da polícia. Outro desaparecimento envolveu Evelyn Grace Hartley, de 14 anos, que sumiu na noite de 24 de outubro de 1953, enquanto cuidava de uma menina de 20 meses na casa do professor Viggo Rasmussen, no La Crosse State College. O seu pai, Richard, ligou diversas vezes para a residência sem receber resposta e, preocupado, ele dirigiu até lá. Quando ele chegou no local, ele encontrou as portas trancadas, luzes e rádios ligados, móveis, livros escolares espalhados pela casa e os sapatos e óculos quebrados de Evelyn em cômodos diferentes da casa, mas nenhum sinal da sua filha. O Ed foi interrogado sobre o caso, negou o envolvimento, passou em 2 testes de detector de mentiras e nenhum vestígio da Evelyn foi encontrado na sua propriedade. O Ed também foi provisoriamente ligado ao desaparecimento de Victor Harold Travis, de 42 anos, que saiu para caçar veados com o conhecido Raymond Burgess, em 1º de novembro de 1952. Depois de passar horas em um bar local, eles voltaram para o carro do Burgess e desapareceram. Nem eles e nem o veículo foram encontrados. A caça ocorria em uma área que era bem próxima à fazenda do Ed Gein, embora ele tivesse expressado objeções a caçadas naquele dia. Além disso, o Ed Gein foi relacionado também ao desaparecimento do vizinho James Walsh, de 32 anos, em junho de 1954. O James e a sua esposa moravam bem perto do Ed e o Ed realizava tarefas para a senhora Walsh depois do desaparecimento do marido, o que fez com que as autoridades considerassem a possibilidade de ligação dele com o caso. Durante os interrogatórios, o Ed contou de forma bem casual que ele andava pela casa à noite utilizando uma camisa feita de pele humana. Em alguns momentos, ele colocava a genitália feminina sobre a própria virilha, como se estivesse de fato tentando se tornar a sua mãe. E apesar de provavelmente nunca ter tido relações sexuais, o Ed era obcecado por mulheres e pelo poder que elas pareciam ter sobre os homens. Mais tarde, os psiquiatras concluíram que ele era clinicamente insano. O Ed Gein foi preso em novembro de 1957, logo após a descoberta do corpo de Bernice Worden na sua propriedade. A polícia rapidamente percebeu a gravidade da situação quando começou a investigar todos os objetos macabros que foram encontrados na sua casa. E o Ed não ofereceu qualquer tipo de resistência durante a prisão, ele cooperou com os investigadores e, embora o seu comportamento estranho e a sua falta de empatia tenha chocado todo mundo que o conhecia. Então ele foi oficialmente acusado de assassinato da Bernice Worden e foi levado a julgamento. Durante o processo, os psiquiatras declararam, como eu disse, que ele era clinicamente insano, apresentando distúrbios mentais graves ligados à sua infância traumática e também, óbvio, a relação obsessiva com a sua mãe. Por conta disso, ele foi considerado inimputável pelo tribunal e foi enviado para o hospital psiquiátrico no estado de Mendota, em Madison, em vez
vez de cumprir a pena comum em uma prisão comum. Com isso, o Ed passou o resto da sua vida em hospitais psiquiátricos e, embora tenha permanecido sob custódia por décadas, ele nunca se recuperou completamente dos seus distúrbios psicológicos. Ele faleceu em 26 de julho de 1984, aos 77 anos, devido às complicações de saúde ligadas ao envelhecimento. A casa do Ed se tornou notoriamente famosa por causa dos seus crimes, mas ela não foi preservada e nem aberta ao público. Depois da prisão dele, a propriedade foi vendida e ao longo dos anos passou por vários proprietários. Eventualmente, a casa foi demolida, em parte para evitar que se tornasse um ponto de turismo mórbido ou objeto de vandalismo. O terreno local ainda existe, mas hoje não há mais nada que lembre visualmente a residência original. Ela é lembrada principalmente em livros, filmes, documentários que retratam os crimes de Ed Gein, servindo como um símbolo do isolamento e do ambiente sombrio que moldou toda a sua vida, suas obsessões. E apesar da sua vida trágica e muito perturbada, o nome do Ed Gein se tornou sinônimo de horror na cultura popular. Os seus crimes inspiraram personagens icônicos do cinema e da literatura, como, por exemplo, o Norman Bates, de Psicose e Bates Motel, o Leatherface, de Massacre da Serra Elétrica, o Buffalo Bill, de Silêncio dos Inocentes. Na série American Horror Story Asylum, criada pelo Ryan Murphy, o personagem Bloodyface é diretamente também inspirado no Ed Gein. O Bloodyface é um serial killer que utiliza peles humanas para confeccionar as suas roupas, em uma referência clara aos crimes do Ed. Além disso, tem a série Monster também, que é a mais recente da Netflix, também criada pelo Ryan Murphy, que estreou no Netflix dia 3 de outubro, essa semana que está saindo esse vídeo, onde o Charlie Hunnam assume o papel do Ed Gein, trazendo à vida a história desse infame assassino e ladrão de tumbas dos anos 50. A série promete mergulhar na mente do Ed Gein, explorando sua obsessão pela mãe e os eventos que o levaram a cometer os seus crimes macabros. Então, mesmo décadas depois da sua morte, o Ed Gein continua sendo estudado por criminologistas, psiquiatras e escritores de true crime, servindo também como um lembrete de como traumas, isolamento e obsessões podem moldar a mente humana de maneiras inimagináveis. A sua história, então, permanece como uma das mais fascinantes e aterrorizantes da criminologia, deixando ali um legado muito sombrio, mas muito duradouro na imaginação do público e na cultura do horror, do true crime e tudo mais. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais longo e eu tentei trazer todas as informações, deixando o mais completo possível para você. Então, muito provavelmente você já conhecia esse caso, mas se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe seu comentário, a sua curtida. É muito importante para o meu crescimento aqui no canal. E comenta também se você já assistiu a série da Netflix. Eu tô gravando antes do lançamento, então eu não assisti ainda, mas eu vou assistir e eu quero comentar com vocês aqui nos comentários. Então, é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!